Opa, e aí? De boa? No vídeo de hoje vamos ver um caso bizarro de desaparecimento de uma garota que até hoje não foi solucionado. Coisas realmente estranhas aconteceram na vida dessa menina e somente uma pista pode revelar tudo. Mas antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo aqui do canal. É isso e bora conhecer o mundo? Nascida em 28 de fevereiro de 1969, Tara Calico era uma jovem de 19 anos que morava no estado de Novo México, nos Estados Unidos. Ela tinha uma mãe chamada Pat Doyle e uma irmã chamada Michaele Doyle. Quando Tara era criança, sua mãe se divorciou do seu pai e se casou novamente com um homem chamado John Doyle, que virou o padrasto de Tara. Eles sempre foram uma família normal e até que muito feliz, relatado pelos vizinhos. Os pais sempre foram super de boa com os filhos, eles sempre se deram super bem com a vizinhança e nada de suspeito acontecia. Tara sempre foi uma garota muito esforçada e ativa em atividades físicas, ela sempre gostou de se exercitar e tal. E com isso, ela sempre gostou de andar de bicicleta. Tara tinha um trajeto que sempre fazia, todos os dias. Ela percorria com a sua bicicleta 27 km para ir e 27 km para voltar. Quase sempre ela ia sozinha e só às vezes sua mãe a acompanhava. Esse trajeto era algo que ela realmente gostava de fazer, para relaxar, desestressar e coisas do tipo. Até que um dia, Tara e Pat estavam fazendo esse trajeto quando Tara percebeu que alguém estava seguindo elas de dentro de um carro. Pat ficou muito assustada e alertou sua filha, falando para ela tomar cuidado e ficar sempre alerta com o que estava acontecendo durante a caminhada de bicicleta. Tara não ligou muito para isso e continuou fazendo a caminhada todos os dias normalmente. A garota fazia faculdade de psicologia e conheceu um garoto lá. Assim os dois começaram a namorar. Até que no dia 20 de setembro de 1988, de manhã, Tara sai de sua casa novamente e vai fazer o seu trajeto. E tudo estava normal até então. Mas quando ela foi pegar sua bicicleta, o pneu estava furado. Então ela pegou de sua mãe. Quando ela saiu, era por volta das 9 horas e avisou Patty que voltaria meio-dia porque tinha um jogo de tênis marcado com seu namorado. E também tinha aula às 3h30 marcado. Estranhamente, a Tara tem uma conversa específica com sua mãe, falando que se ela não voltasse até as meio-dia, era para sua mãe ir procurar ela. Ela meio que sentiu algo ou pressentiu. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o relógio marcava 12h05, Patty pegou seu carro e foi atrás de sua filha. Ela fez o que qualquer um faria, percorreu todo o trajeto que sabia que sua filha sempre fazia, os mesmos 27 quilômetros. Ela andou com seu carro toda a rodovia 47 e chegou até a linha do trem, que era onde Tara dava meia volta e voltava para casa. Mas, infelizmente, sem sucesso, Patty achou que elas apenas tinham se desencontrado e Tara já tinha voltado para casa. Como não existia celular na época, ela apenas voltou para casa e achou que sua filha estaria lá. Mas não foi isso que aconteceu. Tara não tinha voltado. E Patty começa a se desesperar. Então ela liga para o namorado de Tara e ele fala que não a viu aquele dia. Quando Tara saiu de casa, ela estava com a bicicleta de sua mãe, que era uma mountain bike cor rosa neon, e estava ouvindo música no seu Walkman amarelo, como de costume. Ela vestia uma camiseta branca, shorts branco com listras verdes, meia branca e o tênis era todo branco com turquesa. Ela também usava algumas joias em seu corpo. Assim que sua mãe percebe que ela está desaparecida, uma mobilização foi feita para tentar encontrar a garota. Amigos, familiares e vizinhos decidem fazer uma busca atrás de qualquer tipo de pista. O xerife que estava cuidando do caso, Lawrence Romero, falou que realmente achava se tratar de um sequestro, pois de acordo com a família de Tara, ela nunca se atrasava e nem ia para outro lugar sem avisar os pais. Algumas pessoas relataram ter visto a Tara Calico naquele dia, mais cedo. A testemunha fala que viu Tara por volta de umas 11h30 voltando para casa em sua bicicleta. Outras testemunhas falam que viu ela fazendo o mesmo caminho de volta para casa por volta de umas 11h45, mas eles também relataram que tinha uma caminhonete branca andando bem perto de Tara. Eles também disseram que ela estava ouvindo música com os fones de ouvido e parece não ter percebido que alguém estava perseguindo. Outra terceira testemunha afirma ter visto Tara andando de bicicleta com essa mesma caminhonete branca ao lado dela, que de acordo com a testemunha era uma Ford 1954 de cor cinza claro ou branca, mas que estava muito suja e que tinha um casco branco feito à mão
na parte de trás do carro. Ele também afirmou que não tinha só o motorista no carro, que também tinha outras pessoas e que a caminhonete andava em baixa velocidade. Então o sargento Joseph Rowland, que trabalhava no escritório do xerife do condado de Valência, assumiu o caso e falou que com certeza se tratava de um sequestro. E no dia seguinte do desaparecimento, a polícia encontrou um conjunto de marcas de bicicleta que viravam para o acostamento da estrada, e 100 metros de distância eles descobriram marcas de pneus e uma mancha de óleo recente. Além disso, as marcas de pneu pareciam torcidas, ou seja, indicavam que aconteceu uma luta ali, ou que a vítima foi atropelada. Também encontraram um pedaço quebrado do Walkman da Tara e um pouco mais para frente a fita que ela escutava, que sua mãe afirmou pertencer à sua filha. E por perto também tinha uma lata de cerveja vazia. Nos próximos 5 dias que se seguiram depois do desaparecimento, buscas intensas foram realizadas pela polícia e por voluntários em todos os lugares possíveis. Até que nos próximos dias, mais pedaços do Walkman foram encontrados, próximo da entrada de John Kennedy Campground, na base das montanhas Manzano, que é uma área deserta, sem população nenhuma, cerca de 32 quilômetros da onde eles encontraram as primeiras peças do Walkman. E no dia 25 de outubro, o xerife Romero disse que acreditava que pelo menos 2 homens estavam envolvidos no sequestro. Essa acusação tinha base em uma testemunha que se apresentou para falar que tinha 2 pessoas dentro da caminhonete. Essa mesma testemunha descreveu o homem. Ele era branco, tinha 35 a 45 anos de idade, com cabelos castanhos avermelhados, pesava cerca de 90 quilos e tinha rugas próximos dos olhos. A placa do carro ele disse que era do Novo México e começava com WBY ou WBZ e terminava com o número 6. Os policiais trabalharam muito no caso, entrevistando vários suspeitos e até 3 caras que estavam bebendo cerveja no mesmo dia do desaparecimento de Tara. Mas a polícia descartou serem eles pelo fato de não ser a mesma bebida que eles estavam bebendo com a lata que foi encontrada no chão. Até que passou vários dias e o caso de Tara começou a virar uma lenda pela cidade, servindo de aviso para outras pessoas. Todo mundo ficou muito assustado porque aquela cidade era muito tranquila, a taxa de criminalidade era baixíssima e coisas assim não aconteciam por lá. Até que se passou 10 meses de investigação e eles não acharam nada a mais que pudesse ajudar no caso. E no dia 15 de junho de 1989, uma mulher estava saindo de uma loja de conveniência no porto de St. Joe, na Flórida, e reparou que tinha uma foto de cabeça para baixo no chão de um estacionamento e, por curiosidade, ela decidiu pegar para ver do que se tratava. Segundo essa mesma mulher, tinha uma van branca Toyota que estava estacionada na vaga em que a foto foi encontrada momentos antes. Ela disse que conseguiu ver o motorista de relance e ele parecia ter uns 30 e poucos anos e tinha um bigode. Depois de um mês, essa foto chegou nas mãos dos investigadores e começou a ser divulgada para que se pudesse encontrar respostas para a foto e para o caso. E nessa foto tem 2 pessoas, um menino e uma menina. Eles estão com as mãos amarradas nas costas e com fita adesiva em suas bocas, e eles parecem estar numa parte de trás de uma van branca. Nunca ninguém descobriu a origem dessa foto e o porquê dela está a 2.400 quilômetros de distância do local da onde Tara desapareceu. Essa foto foi mais uma pista considerada importantíssima para o caso e ela foi divulgada na televisão muitas vezes. Assim, familiares reconheceram Tara e começaram a ligar para Patty para falar que parecia com sua filha. Ela achou que não era ela de início, mas foi reparando nos detalhes e percebeu ser Tara de fato. Principalmente porque a menina tinha uma marca na coxa, coincidindo com a marca que Tara também tinha. Na foto também tem um livro ao lado da menina, que Patty diz ser um dos favoritos da Tara, ou seja, era com certeza a menina desaparecida do Novo México. Então, quando essa foto foi encontrada, o FBI tomou conta do caso. Naquela época só sabiam falar disso, já que a garota desaparecida apareceu em uma foto misteriosa. O FBI até se mobilizou e fechou algumas rodovias para ver se achava a tal van branca, mas nada foi encontrado. E você não deve ter esquecido que eu também mencionei um garoto na foto de Polaroid. Alguns nomes foram levantados, mas o garoto que mais se parecia com o menino da foto era o Michael Henley, que desapareceu em um acampamento que ele fez com seu pai 2 meses antes da Tara desaparecer. Esse menino tinha 10 anos de idade. Um fato crucial para a investigação era que a foto era recente
Isso porque a imagem teria que ser tirada depois de março, já que aquele tipo de filme para a câmera não existia antes disso. Os pais de Michael acharam que o menino estava pelo menos bem, pelo que parecia na foto. Ele parecia saudável. Mas no ano seguinte, em 1990, foram encontrados restos mortais do Michael nas montanhas Zuni, no Novo México, a 11 quilômetros do acampamento onde ele tinha sido visto pela última vez, ou seja, quase no local exato. Depois da autópsia, foi concluído que o Michael morreu de hipotermia. O mais provável é que naquele dia do acampamento ele se perdeu do seu pai, não conseguiu voltar, estava muito frio e assim morreu. Ou seja, o garoto da foto não era Michael. E até hoje ninguém sabe de fato quem é ele. A foto foi para análise e o FBI acredita não se tratar de Tara. Em 1991, a mãe e o padrasto de Tara se tornaram deputados e fizeram suas próprias investigações. Usando uma máquina copiadora do escritório do xerife, eles fizeram mais de 80 mil panfletos que foram distribuídos para vários locais. No ano seguinte, surgiram mais 2 fotos parecidas com a primeira encontrada. Na primeira foto, aparece uma mulher com as mãos amarradas e bandagem no rosto, com um homem ao seu lado em um trem. Mas essa foto só foi produzida em 1990. Na segunda foto está bem embaçado e dá para perceber uma mulher, mas Patty diz que não dá para saber se tratar de Tara ou não. Nunca foi confirmado se essas fotos tinham relação com o caso Tara e nem se era ela de fato nas fotos. Várias outras pistas foram investigadas, mas nenhuma foi levada em consideração. Até que no dia 10 de junho e no dia 10 de agosto de 2009, muitos anos depois do ocorrido, a polícia recebeu 2 envelopes que vieram de Albuquerque, Novo México. Na primeira foto tinha um garoto de cabelo castanho e alguém tinha desenhado por cima uma tarja preta na boca do menino, como se fosse uma fita. Na segunda foto era a mesma imagem, mas não tinha os riscos de caneta. 2 dias depois, um jornal chamado The Stars recebeu outro envelope. Tinha outra foto do garoto com os riscos na parte da boca. Não se sabe se em todas as fotos era o mesmo garoto ou se essas imagens tinham alguma relação com o caso Tara. Todos os envelopes vieram sem impressões digitais e sem endereços de remetentes. O FBI vem investigando 2 supostas pessoas que poderiam estar ligadas ao sequestro de Tara, mas nada foi divulgado sobre eles. Michelle, irmã de Tara, continua investigando e procurando por ela até hoje, procurando pistas, testemunhas e tal. Ela diz que o caso ainda não acabou e não acabará até ela ter alguma resposta sólida sobre Tara. Agora vamos para as teorias. 19 anos depois do desaparecimento, um xerife que trabalhou no caso de 1996 até 2011 deu uma declaração dizendo que ele sabia o que tinha acontecido com Tara. E ele falou que recebeu algumas dicas que falavam que 2 adolescentes viram a Tara andando de bicicleta algumas vezes pela rodovia e começaram a provocar ela. Assim, eles acabaram atropelando ela, a pegaram e todos os seus pertences, incluindo a bicicleta. Então Tara começou a ameaçar os 2 homens, falando que ia contar tudo para a polícia e por conta disso, eles a mataram. O xerife falou que não prendeu ninguém por não ter provas suficientes, mas ele disse que tinha uma lista de nomes, assim deixando a família de Tara muito brava, pois ele nunca tinha falado da tal lista antes. E ele disse que só divulgou essa lista agora, pois ele achou que quem soubesse do desaparecimento ou dos restos mortais dela, apareceriam e ele ia conseguir comprovar que sua teoria estava certa. Mas isso nunca aconteceu, ninguém apareceu, nem nenhuma pista a mais. A teoria a seguir faz sentido pelo fato de haver um documento do caso que foi a público, onde consta uma entrevista com um homem chamado Henry Brown. Esse homem morava na mesma cidade da Tara e ele confessou à polícia em seu leito de morte que quando era adolescente, um vizinho chamado Lawrence Romero Jr., que tinha fama de encrenqueiro e que era filho do primeiro xerife, Lawrence Romero, que tinha assumido o caso. Ele disse que o filho era traficante de droga e que tinha interesse na Tara, mas que ela nunca deu bola para ele, até porque ela namorava. E o Henry, que deu a confissão, disse se lembrar de uma festa que foi feita pelo Lawrence Jr., onde ele contou para ele o que tinha acontecido com Tara. Eles contaram que em 20 de setembro de 1998, o Lawrence e mais 2 amigos e mais um homem chamado Leroy Chaves estavam todos na caminhonete quando avistaram a Tara sozinha na estrada, e eles decidiram bater nela. Depois disso, eles a levaram para uma cova e abusaram dela. A Tara ameaçou ir à polícia e contar
contar tudo e foi quando Lawrence Romero Jr. a matou. Eles contaram que o Leroy Chaves e mais um garoto Silva a seguravam enquanto ela foi esfaqueada pelo Lawrence Jr. Eles disseram que o corpo foi escondido em um arbusto próximo onde a violência aconteceu. Mas quando as buscas começaram a rolar, eles colocaram o corpo de Tara no porão de Romero. E depois de uns dias, eles jogaram o corpo em um lago que ficava perto da casa deles. Ele também disse que a bicicleta rosa de Tara foi descartada em um ferro velho. E quando o policial perguntou o porquê dele não ter confessado antes, ele disse que foi ameaçado de morte caso contasse algo a respeito do ocorrido. E por coincidência ou não, depois dessa confissão, mais um relato foi feito dizendo a mesma coisa que Henry, por um outro homem. E esse homem era Donald Dutcher, que contou exatamente a mesma história, com os mesmos detalhes, mas ele disse não saber a localização exata do corpo. Dutcher e Henry não se conheciam e contaram exatamente a mesma história. Infelizmente, quando essa confissão foi feita, todos os envolvidos já estavam mortos, assim não dando para confiar na veracidade do caso. Outra teoria também dizia que Lawrence Jr., filho do xerife, se matou e deixou um bilhete confessando tudo, e seu pai pegou e deu fim na carta de confissão. Agora temos duas hipóteses. Será que ninguém realmente não sabia o que tinha acontecido e não tinha provas suficientes para chegar em algum culpado? Ou eles sabiam e acobertaram tudo por se tratar do filho do xerife? Obviamente, a mãe de Tara ficou muito abalada psicologicamente, tendo que diferenciar novos corpos que surgissem para saber se era Tara ou não. A cada pista que surgia, ela se abalava cada vez mais, ficando até um pouco doidinha da cabeça, pois toda vez que alguma garota passava de bicicleta na rua, ela apontava e falava que era Tara. Patty também nunca acreditou que Tara morreu e se apegou muito à primeira foto que apareceu, assim confiando firmemente que Tara está viva até hoje. O pai biológico de Tara morreu. Sua mãe também veio à falência e seu padrasto continua vivo esperando uma resposta. Michelle, irmã de Tara, continua investigando por conta própria. Em suas redes sociais ela continua ativa com o caso até hoje.